Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor dos clubes, venho assim com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui, bora falar um pouco sobre os números do Remo até aqui. Bora falar também sobre os jogadores do Remo que estão aí numa situação muito boa, isso é bom também pra gente. Um alto astral, um clima muito bom no Bainão. E vamos falar, claro, sobre o time que vai enfrentar amanhã a equipe do Cametá. Antes disso, meu amigo, só peço pra você, se você não se cadastrou ainda, tá, na Esportiva Bet, primeiro comentário fixado tá o link da Esportiva Bet para você se cadastrar e fazer a sua fezinha na Esportiva Bet, tá? A Esportiva Bet tem as melhores cotações do mercado e você ainda concorre a uma camisa do Clube do Remo quando você se cadastra lá na Esportiva Bet. Então tá esperando o quê? Primeiro comentário fixado tá o link da Esportiva Bet. E no primeiro comentário fixado também tá lá o link do meu WhatsApp se você quiser comprar aí uma rifa para concorrer à camisa do Clube do Remo. Preço aí especial, R$30, apenas 10% do preço da camisa hoje da loja do clube. E você pode levar para casa uma camisa aí, tá? Números de 1 a 25, você pode assinar o mesmo número até 4 vezes. Então, meu amigo, entre em contato comigo, primeiro comentário fixado, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu quero começar esse vídeo aqui, galera, falando um pouco sobre os números do Santana, né? Os números do Remo na temporada 2025. Porque existe sim uma reclamação, e uma reclamação plausível referente ao desempenho do Remo? Claro, existe. Em alguns jogos o Remo jogou um futebol burocrático, em outros teve muita dificuldade, o meio-campo não funcionou e o Remo acabou sofrendo muito, né? A gente pode citar aqui alguns jogos. Mas não podemos falar que o Santana não entrega os resultados, porque ele vem se entregando os resultados. O Remo não perdeu na temporada. Nas mãos do Santana, o Remo tem apenas 3 empates. E eu vou te falar aqui os jogos agora do Clube do Remo até o presente momento. O Remo venceu o São Francisco por 5-0. Depois venceu o Caeté por 4-0. Derrotou o Águia por 1-0. Empatou em 2-2 com o Capitão Poço. Aí empatou em 1-1 com o São Raimundo de Roraima, talvez o pior resultado do Remo até o presente momento. O Remo foi eliminado dos pênaltis precocemente na Copa Verde. Depois o Remo venceu, né, com autoridade a Tuna Luso Brasileira por 3-0, o clássico lá, né, o clássico contra a Tuna. Depois o clube venceu ali por 1-0 o Santa Rosa. Aí empatou com o rival em 1-1. Venceu por 4-0 a equipe do Santa Rosa. E por enquanto, esses são os resultados do Clube do Remo. Amanhã o Remo enfrenta a equipe do Cametá para manter aí a escrita de não perder no campeonato. Mas não só isso. O Remo tem o melhor ataque da competição e tem também a melhor defesa. O Remo sofreu apenas 3 gols nessa competição em 7 jogos. É muita coisa. Então os números do Santana, eles são muito bons. Se o cara chegar hoje e entregar pra ele, o cara que não assiste os jogos do Remo, entregar assim, ó, esses aqui são os números atuais números do treinador do Clube do Remo. O cara vai olhar e vai falar, nossa, espetacular. Só que a gente tá assistindo os jogos e a gente tá vendo que não há muito, né, o que se empolgar referente a isso. Mas sim, Santana vem entregando os resultados e isso é muito importante. Amanhã esperamos que ele possa entregar mais um bom resultado pra gente, tá? Falando agora aqui, galera, sobre o ótimo clima que tá no Bainão, né? Os jogadores viajaram aí de barco, né? Aliás, muito bem ali, os jogadores foram tratados. Uma viagem de 9 horas, cansativa sim, mas os jogadores estão curtindo muito, né? Para muitos desses jogadores aí é algo novo, essa questão da viagem de barco para Cametá. É assim algo bem interessante, você vê o clima no Bainão, o ótimo clima que tá lá. E é claro, isso é bom porque quando se tem um bom clima, você consegue também fazer as coisas. E o que a gente espera é que essa evolução que a gente espera dentro de campo, ela aconteça. Os resultados continuem acontecendo, mas claro, essa evolução dentro de campo, com a bola rolando, isso aconteça também. É isso que a gente espera. E os jogadores aí que curtam cada momento desse, vestindo esse manto aqui, tá? Bom, rapaziada, como vocês sabem, o Clube do Remo vai entrar em campo amanhã contra o Cametá. E é prometido sim um time alternativo para esse jogo. O Santana levou os titulares, né? Levou inclusive os 2 contratados aí, o Daniel Cabral e também
o Janderson. Não acredito que eles comecem jogando, mas acredito que sim, pelo menos um deles vai entrar em campo amanhã. Mas temos que destacar também, né, a rodagem do elenco que tem que acontecer. Se há um jogo que o elenco do Remo precisa ser rodado, precisa ser testado, esse é esse jogo, contra a equipe aí, tá, do Cametá. Por que eu tô falando isso, tá? Porque, de fato, se a gente for parar para analisar, né, os jogos do clube do Remo, o Remo rodou pouco o seu elenco. Teve sim ali alternativas do Santana, ele mudou bastante, né, ali alguns jogadores, mas não porque ele quis rodar o elenco, mas sim testar os jogadores, né, testar alguns jogadores em determinadas posições. Amanhã ele pode se dar o luxo de, quem sabe, escalar um time em reserva. Não acredito que ele vá fazer isso totalmente, mas que ele vá dar oportunidade para vários jogadores, isso vai acontecer. Provavelmente a Dailton vai começar jogando amanhã, o Maxwell deve ser o titular também, aí provavelmente teremos o Pedro Castro também jogando um pouco mais. São jogadores que a gente aqui vê que tem potencial para serem titulares desse time do Remo. Então não é muito assim uma novidade a gente ver isso. Um jogador que eu queria ver mais em campo, Ivan Varinho, né? O Alan Rodrigues precisa também de ritmo de jogo. Então não acho prudente ele poupar o Rodrigues. Muito pelo contrário, ele tem que colocar o Rodrigues para jogar sim, tá? Então amanhã provavelmente o Rodrigues na lateral esquerda. Marcelinho deve ser o lateral direito. Eu acredito que ele vá poupar o Cadu, né? Talvez o Lucão volte para a defesa. Talvez o Denner volte também para o time titular do Remo. Então poderemos ter amanhã muitas novidades. Não foi confirmado o time titular, mas acredito eu que ele vai colocar um time ali alternativo contra a equipe do Cametá. Até mesmo preservando lesões, preservando jogadores que vieram de um jogo intenso contra o Gás. O Remo correu muito naquele jogo, né? Muitos jogadores ficaram desgastados daquele jogo. E agora tem a viagem desgastante também. Então, ele deve sim fazer as modificações necessárias para que o time possa ali desempenhar um bom futebol e que não sinta muito isso. Como eu disse para vocês, amanhã o que está em jogo é a invencibilidade do clube do Remo. E talvez esse seja o último jogo menos importante dessa temporada. Porque depois desse jogo, meu amigo, todos os jogos eles terão a sua importância. Eles serão jogos decisivos. Né? Teremos o jogo contra o Criciúma na Copa do Brasil no próximo dia 11. Teremos aí os jogos da reta final do Campeonato Paraense, tá? Os jogos da próxima fase, quartas de final, semifinal, final. Então, se tem um jogo onde o Santana pode rodar o elenco, onde ele pode testar vários jogadores, esse é o jogo contra o Cametá. Mas e você, o que acha disso? Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau.